Você está na Rede Mundo Maior de televisão e na Rede Boa Nova de rádio no programa Alma Querida. E nós estamos aqui respondendo os e-mails das pessoas que nos escrevem pedindo orientação. Uma irmã nossa escreve dizendo: olá, doutor Adão, sou casada há 14 anos e tenho um filho de 7, que ultimamente tem me pedido de forma muito carinhosa um irmão. Embora eu já tivesse decidido que não teria mais filhos, estou em conflito e com remorso. Me sinto culpada por não lhe dar esse desejado irmão. Quero dizer que o motivo pelo qual decidi não ter mais filhos é o meu marido. Desde os 2 anos de casada, ele se mostrou um homem muito promíscuo. Não me respeita e já chegou a sair de casa 2 vezes, se dizendo apaixonado por outra mulher. Amo muito meu filho e nunca planejei ter apenas um filho. Por favor, peço esclarecimentos e que me ajude nessa difícil decisão. Olha, minha filha, no intervalo do programa, estava conversando com uma amiga nossa aqui da TV, do estúdio, né? E como ela ouviu a primeira parte do programa, ela estava dizendo exatamente que como as mulheres estão se recusando a engravidar. Lembra que eu falei que da fila que está do outro lado, né? De gente esperando uma oportunidade para reencarnar. Principalmente nesse momento que nós estamos falando, que é um momento de transição planetária. Uma reencarnação, uma vida na carne, no planeta hoje, é uma bênção, mas é também como se fosse ganhar na Mega Sena. Não é fácil encarnar hoje em dia. Agora, o seu irmão, olha só o lapso que eu cometi, o lapsus linguae, como dizia o Freud, né? Eu falei, o seu irmão. Na realidade é seu filho, mas o seu filho é seu irmão em Deus. Está pedindo, olha, eu quero um irmão. Quem é que pode garantir que esse irmão não está perto do seu filho, porque não consegue uma proximidade com você nem com o futuro pai, que é o seu marido. Então pode ter uma sintonia com o seu filho. E vem e pede para ele, olha, nós fizemos um trato de que iríamos evoluir juntos. Então eu preciso reencarnar. Será que dá para você pedir aí para essa aqui agora é sua mãe, que eu quero que seja também a minha mamãe, para a gente conseguir, para eu conseguir o meu objetivo, que é reencarnar? Digo uma coisa para você. Se você engravidar e tiver um outro filho, você precisa já, você e seu marido, se preparar para uma situação que vai acontecer. Você já tem um filho único, porque esse seu filho, primeiro, tem já 7 anos. Depois de 4 anos e meio e 5, por volta de 5 anos, já está formado um perfil de filho único. Todo o paparico foi para ele, todo o carinho foi para ele, não teve ninguém com quem ele tivesse que dividir o espaço. E agora ele já tem 7. Se nascer um outro filho, também vai ser um filho único, porque ele vai crescer sozinho. Ah, não, ele tem um irmão, só que esse irmão, que já tem mais de 5 anos, vai ser para o irmãozinho uma espécie de papaizinho. Então, se você tiver um outro filho, ele vai ser extremamente paparicado, vai ser um filho único de 2 pais e uma mãe. O pai biológico, o outro pai que seria o filho mais velho e você que é a mãe. Então precisa tomar cuidado, se você engravidar, já sabendo que vai ter um segundo filho único. Qual é o perfil do filho único? O filho único tem dificuldade de sair de casa. Nós já falamos aqui que numa literatura alemã ele é chamado de ser de soleira, porque ele fica como se fosse embaixo do batente da porta, né? Na soleira da porta, olhando para o mundo e desejando ir para o mundo, adulto. Vai para o mundo. Aí o mundo não vai tratá-lo como ele foi tratado em casa. Ele se assusta. Ai, eu quero voltar para casa. E volta opresso, ansioso para casa. Chega em casa, ai, que alívio, como é bom estar aqui em casa. Daqui a pouco, ai, eu não aguento essa opressão desse controle dentro de casa. É muita coisa sobre mim, muita coisa que esperam de mim. Eu quero ir para o mundo. Então, o filho único normalmente é uma pessoa que tem essa dificuldade de decidir.
Ele vai para o mundo e vem para casa, vai para o mundo e vem para casa. E a outra coisa interessante, hoje nem tanto, né, porque está essa liberalidade que está por aí, é que se você tiver mais um filho, os dois vão ter dificuldade de sair de casa. Então, é aquela pessoa que namora, vai casar, não casa, termina, começa outra vez, termina, começa outra vez, termina, e não consegue sair de casa, não consegue tomar uma decisão. Está fora e está dentro sempre. Tem uma dificuldade muito grande de fazer o cumprimento do mandamento crístico de quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, não pode ficar esperando que o mundo resolva os problemas, tem que assumir a responsabilidade de viver. Isso no pertinente a você ter mais um filho. No pertinente, no relativo ao seu relacionamento com o seu marido. Né? O seu marido está comprometendo a vida dele. E você também está comprometendo a vida sua, porque cada vez que se ele aparece com essa história que está gostando de outra mulher, que está tendo outro relacionamento, a vida tem que ser de compromisso. Você pode dizer para ele assim, tudo bem, tudo ótimo, então tchau, você vai viver a sua vida que eu vou viver a minha. Porque seja o teu falar sim, sim, não, não, não podem servir a dois senhores. E o compromisso, quando você assume o compromisso matrimonial, é um compromisso de lealdade. Ele não pode estar fazendo o que ele está fazendo. Não é pelo que eu estou dizendo que você vai chegar para ele e dizer, tá vendo, o Adão Nonato falou isso, tá e persegui-lo com isso. Mas simplesmente dizer que a promiscuidade é a pior coisa que pode existir. Porque como é que ele pode ter lealdade a você? Porque veja só, o desafio maior de um casamento, como eu costumo dizer, é o desafio do assim seja. Você falar uma coisa, seu marido falar assim seja. Ele falar uma coisa, você falar assim seja. E quando nós fazemos isto? Quando há uma sintonia. E quando há uma distonia, ou seja, uma ausência de sintonia. Então você pergunta para o seu marido, vamos perguntar o que é que Deus quer de nós? O que é que o Cristo diria? Ou senão o marido pergunta para a mulher, o que é que o Cristo diria? E aí vão consultar o Evangelho. No caso, o Evangelho pode pedir para você perdoar 70 vezes 7, para você andar uma segunda milha, para você auxiliar o outro a sair do buraco, para você fazer uma caridade para o outro. As respostas estão no Evangelho. Agora, quando a gente quer ter a resposta, aí a gente cria uma oposição. E no caso da promiscuidade, é uma coisa terrível. Porque, veja só, quando você se casa, você tem o seu marido, o marido tem você, então, veja, você tem com ele uma relação física, uma relação sexual. Então, no momento de uma relação sexual, os corpos físicos se interpenetram, há uma penetração física, mas há uma espécie de acoplamento etérico. O corpo etérico de um se funde ao etérico do outro, o astral e o mental também. Quando se separam, a separação física, tá? A outra coisa mais ainda, quando se tem um orgasmo, libera-se uma energia que é aquela liberada pela mulher, se ela não estiver fingindo, que às vezes as mulheres fazem isso, mas até o fingimento vai interpenetrar o corpo do homem. E a energia do homem interpenetra o corpo da mulher. Agora, um homem, quantas vezes nós já tratamos de casos assim? O homem que é casado e tem uma relação com outra mulher, veja, ele leva para casa o etérico, o astral e o mental da outra mulher nos corpos dele. E ele chega em casa, vai manter relações com a mulher dele. Aí ele coloca na mulher dele as vibrações da outra. Muitas vezes a mulher dele é uma mulher que não bebe, não fuma, cuida dos filhos, leva os filhos na escola, às vezes até tem um trabalho fora, totalmente dedicada à vida e à construção do casamento. E ele tem um relacionamento com uma outra que bebe, fuma, uma piriguete de escritório, às vezes na hora do almoço vão para o motel, e quando volta para casa, ele vai contaminar a esposa dele, que no outro dia o leite derrama, a panela cai do fogão, a máquina de lavar descontrola, ela fica
com o estupim curto, qualquer coisa dá uma bronca, não consegue comer direito, fica com a digestão difícil, não consegue dormir. Vai ao médico. Está com distúrbio emocional. Vai ao médico. Aí receita remédio, o remédio não funciona, até que procura alguém que é capaz de diagnosticar o que está acontecendo. No caso, às vezes chega lá, diz, estou assim, 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 assim. A vibração já diz. Vem uma vibração dissonante, a gente já começa a pensar, existe aqui um envenenamento astral, que é como se diz esotericamente, um envenenamento astral. E às vezes a gente pede para falar com o marido, para pedir ajuda ao marido, para fazer junto, mas é só uma estratégia para falar com o pilantrão. E quando ele vem, nós começamos a indagar e realmente vem normalmente a situação de pular a cerca. Aí o que você tem que fazer? Tem que fazer todo um processo de desintoxicação. Porque o marido leva a mulher para onde ele for e a mulher leva o marido. Dá para entender agora a expressão ritualística do casamento, quando o juiz ou o sacerdote diz isso, né? Hoje já está tão mudado, até o ritual do casamento está mudado. Serão ambos uma só carne. O homem deixará pai e mãe, se unirá à mulher, formando com ela uma só carne. Serão ambos uma só carne. Isso não é só no sentido físico, tem que ser no sentido energético também, no sentido emocional também, no sentido mental também, no sentido espiritual. Porque o casamento, minha querida, é o maior desafio de convivência e de comunicação que nós podemos ter. Esse desafio consiste, como eu disse, no assim seja. E o assim seja é você fazer a vontade de Deus. Agora, nós inclusive ensinamos um exercício, né? Falando que, como Paulo diz, nós somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Ora, uma esposa é mais membro do marido do que uma outra mulher qualquer. E o marido mais membro da esposa do que outro homem qualquer. Um filho mais membro dos parentes. A gente tem o desafio de amar mais. Agora, você só imagine o seguinte. Para você ser célula do corpo do Cristo, você tem que fazer o que o Cristo quer. Agora imagine, eu ensino um exercício que é de você inspirar Cristo. E expirar Cristo, você pode pôr o Cristo no seu marido, no seu filho, nas pessoas à sua volta. Agora, o exercício fica muito gostoso quando você segura na mão do seu marido ou quando você segura na mão da sua esposa e inspira. Isso é yoga, tá? Porque o oriental diz, prana segue manas. Ou seja, a energia, que é o fluido cósmico, segue o pensamento, segue a mentalização. É o que eles falam hoje de visualização criativa, tal, tudo tem isso por trás. Então, a visualização mais importante que você pode fazer é você sendo repleto, tendo-se replenando, existe essa palavra, tá entendendo? Você ficando pleno do Cristo em você. O pensamento, manas, atrai prana, o Cristo que está na energia universal, né? E aí você coloca o Cristo onde você queira. Agora, só imagine o seguinte, você segura na mão do seu marido, ou na mão da sua mulher, e faz isso, né? Os dois inspirando no mesmo momento Cristo e expirando no mesmo momento. Imagine se vocês colocam Cristo, essa vibração crística no filho. Se vocês colocam essa vibração crística na casa, no trabalho de cada um, de alguma forma vocês estão colocando essa vibração no mundo, fora de vocês. E tudo aquilo que você faz para o seu semelhante é todo o universo. É para você que você está fazendo. Imagine como você, com um exercício simples de mentalização, o que eu chamo de exercício Cristo, né? Cristo e Cristo. Como é que fazendo isso você está se beneficiando? Porque se você põe Cristo no universo, tudo quanto fizer para o teu semelhante é a você que você está fazendo. Você está pondo Cristo em você. Então, é muito importante ter isto em mente. Você fazer esse trabalho de se harmonizar com o seu marido. Então, converse com ele e tome uma decisão. Porque se você diz para ele, olha,
Você já fez isso 2 vezes, se ele aparecer outra vez, você vai falar para ele, tudo bem. É como se você estivesse dizendo, você pode fazer o que você quer. Você pode dizer, eu te amo e vou te amar sempre. Mas precisamos ter respeito um pelo outro e precisamos ter respeito por nós mesmos. Daí a necessidade desse compromisso, que hoje, nossa, as relações estão muito fluídicas. Agora, você só imagine o corpo espiritual, os corpos espirituais de um homem e de uma mulher que fazem o chamado swing, que é o encontro de casais, tá? Mistura tudo. Fica muito difícil. Entretanto, Paulo diz assim, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Quando me disseram, mas o senhor diz isso? Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor? Como é que o senhor vai encontrar uma coisa boa nisso aí? Claro que tem, porque afinal de contas, aquela mulher que tem um corpo astral muito defeituoso, todo contaminado, e que transa com o seu marido envenena você, te obriga a lidar com uma vibração negativa e vai fazer você ficar mais forte. No fundo, faz você ficar mais forte. Agora, presta atenção, não é porque eu estou dizendo isso que os homens vão se sentir liberados, ou as mulheres, para sair por aí pulando a cerca, né? Nada disso. Eu só estou dizendo qual é a função que tem, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, como diz o Paulo. Realmente, isto é verdade. Bem, minha querida, era isso que eu podia dizer para você. Vamos ver agora o que diz o outro e-mail, né? É também de uma mulher. É interessante que os e-mails estão vindo muito das mulheres, né? Olá, doutor Adão, adoro ouvir você. Que Jesus continue a te inspirar e ajudar todas essas pessoas. Tenho uma dúvida sobre a criação dos corpos espirituais. Tenho 49 anos. Nossa, 7 vezes 7, né? Sou trabalhadora passista de uma casa espírita. Vi você falando que aos 14 anos é iniciada a puberdade e a criação do corpo astral. Sei que a puberdade na menina é marcada pelo início da menstruação. No meu caso, a primeira chegou aos 8 anos de idade. Isso quer dizer alguma coisa em termos de formação dos corpos? Meu corpo astral foi formado antes dos 14 anos? O corpo astral, ele se inicia aos 7. Aos 14 termina a primeira parte. Aos 21, a segunda. E depois vai se formando. Não é de uma hora para outra, está pronto. Mas acontece que, como está acontecendo atualmente, está havendo uma precocidade em tudo. E é claro, o seu corpo astral se formou antes dos 14 anos. E o etérico, com certeza, ficou pronto aos 8 anos de idade. O que significa que, aos 8 anos, você já era capaz de engravidar. Você já estava pronta para isso. Agora, isso não significa que você esteja livre dessas consequências que eu falo dos usos dos corpos. Significa que para você chegou mais cedo. Qual é o indício de que você, no plano espiritual, aceitou a responsabilidade de muito mais cedo ter uma capacidade de discernimento, de começar a pensar em termos mais elevados, em termos mais espirituais. É tão interessante isso que nós temos que tomar um cuidado muito grande, né? Imagine uma menina menstruar aos 8 anos de idade. Ela se tornou como já é mulher, é menina e é mulher, menina e mulher. Está acontecendo muito isso ultimamente. Isso por quê? Porque nós apressamos também o aparecimento do corpo mental, criando uma intelectualização precoce. Tanto com a televisão, tanto com o telefone, tanto com o tablet, tanto com os e-mails, tanto com o computador, tanto com... É muita coisa que as crianças estão aprendendo antes da hora. E isso vai causar uma espécie de patologia no futuro. Mas isso já é outro assunto sobre o qual nós, se for o caso, abordaremos em outro programa. Chegamos ao final de mais um Alma Querida. Paz e luz no seu coração e até o próximo programa. Se você quiser entrar em contato conosco, é almaquerida@redemundomaior.com.br.
Que Deus abençoe a todos e até o próximo.